Te conto que em coletiva, depois do encontro com Donald Trump, o presidente Lula afirmou que o Brasil está aberto a receber parcerias e investimentos com o mundo para a exploração dos minerais críticos, que são elementos essenciais para o setor tecnológico. O Brasil tem a segunda maior reserva desses materiais e, por conta disso, os Estados Unidos têm grande interesse em negociar com o governo brasileiro. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, a lei sobre a questão do minério crítico, como a aprovação de um conselho sobre a coordenação da presidência da República, tratando a questão do minério crítico como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de termos conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Vamos voltar ao debate, Bortoleto, falando agora especificamente sobre esse assunto. O Brasil ganha no setor das terras raras com essa aproximação aos Estados Unidos? Sem sombra de dúvida, Juliana, que ganha. Ganha. E vamos deixar claro aqui, terras raras, que não são terras e nem raras são. Então por que chama terra rara? Porque para poder extrair os minerais, ela é muito custosa, gasta muito dinheiro, muita tecnologia. Tecnologia que o Brasil nativamente não tem, não produziu. O que nós temos? A segunda maior reserva do mundo. Agora, quem que é o maior player nesse quesito? É a China. A China tem a maior reserva e a melhor tecnologia que lhe produz a maior quantidade de extração no mundo. É lógico que ela não quer um novo competidor se aproximando dela. Quem tem condição de fazer isso? Os Estados Unidos, que também é um grande extrator daquilo que possui, tem a sua reserva, mas nem se compara à reserva brasileira, na qual inclusive dou destaque ao nióbio de Araxá. Agora, é uma verdade que nós precisamos, aproximados dos Estados Unidos, tratar essa pauta com a devida autoridade que ela tem. Eu quero ressaltar aqui que nós não estamos falando de uma exportação mera e simplesmente. Nós não estamos falando aqui de algo como ouro, petróleo. Não, nós não estamos discutindo isso. Tem que ficar muito claro, inclusive, para a opinião pública do que nós estamos tratando. Nós estamos tratando, talvez, da última janela de oportunidade de prosperidade para o Brasil. O Brasil já teve isso em outro tempo, perdemos. E agora nós estamos envelhecendo. Nós estamos mudando a nossa pirâmide etária e nós não estamos prontos para ter a pirâmide que a gente tem. E aí vem uma oportunidade dada por Deus que nós, homens, não podemos desperdiçar. Essa conversa tem que ser madura, serena, técnica, profunda. Com quem? Com quem tem condição de conversar. O player posto e colocado como grande reserva chama Brasil. Os players colocados hoje disponíveis com capacidade verdadeiramente para poder aproveitar o gigantismo da nossa reserva são dois: Estados Unidos e China. A habilidade do Brasil em conversar com estes dois de maneira serena, profunda e técnica vai fazer a diferença para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, com a devida autoridade que esse assunto tem, a gente precisa efetivamente tratar o tema. Não se trata aqui de uma bandeira ideológica. Não se trata em ser quintal dos Estados Unidos ou ser quintal da China. Nós não seremos quintal de nenhum dos dois se soubermos nos posicionar nesse momento, como, de novo, repito, a segunda maior reserva das terras raras no mundo. E para isso, a autoridade é fundamental nas tratativas com esses dois países, Estados Unidos e China. O Brasil ganha ou perde no setor das terras raras nessa aproximação com os Estados Unidos? Ganha, eu tenho grande concordância com o Bertolotto nessa questão. Por quê? No mundo polarizado que nós temos hoje, particularmente na polarização brasileira, eu tenho, de um lado, os que defendem o alinhamento automático dos Estados Unidos, e isso foi expresso na fala de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, quando disse: não temos que negociar nada com a China.
temos que negociar com os Estados Unidos. Vamos entregar as nossas terras raras para os Estados Unidos. Ele foi textual no encontro da extrema-direita global ao falar sobre isso. E todos nós vimos isso com um certo horror e preocupação. Porque, ao dizer que nós temos que ter um alinhamento automático com uma potência, já mostra o teor de subserviência que, notadamente, caracterizou o governo Bolsonaro, que hostilizava a China e, ao mesmo tempo, batia continência a Donald Trump. Bem, Lula não está fazendo isto, e o caminho correto é este. E nós temos que, enquanto brasileiros e brasileiras, perceber isto. O que disse o Bertolotto. Ou seja, nós temos que dialogar com as duas superpotências e nos colocar numa posição estratégica que melhor tire vantagem para o povo brasileiro. Ou seja, eu não vou ter um alinhamento com a China por razões ideológico-políticas. O governo chinês tem lá suas razões. Eu não vou ter um alinhamento ideológico político com os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tem as suas razões. Eu tenho as razões do povo brasileiro e dos nossos interesses. Então, com muita racionalidade, com muita habilidade, eu tenho que tirar vantagem da situação estratégica que nós temos. Donald Trump ficou simpático e brinca com o Lula. Por quê? Porque gosta do que Lula pensa? Não. Ele tem um outro espectro político de compreensão do mundo. No entanto, ele vê o Brasil como um problema para ele se alinhar com a China. Então ele é obrigado a nos tratar bem. Nos bateu num primeiro momento, nós não mostramos subserviência, nós reagimos e dissemos, aqui ninguém manda em nós. E aí ele começou a falar da pele no Lula, etc, 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 numa situação brincando para superar as tensões que estavam colocadas. Ora, esta dimensão, portanto, exige da nossa parte uma reflexão em relação ao futuro. E o que eu acho que o presidente da República do Brasil deve fazer é isso que o Bertolotto disse. Não tem que ter alinhamento automático com o que quer que seja. Não tem que alinhar a China, não tem que alinhar os Estados Unidos, não tem que bater continência para o governo chinês, nem para o governo americano. Nem desfilar na Avenida Paulista com a bandeira dos Estados Unidos, nem com a bandeira da China. Nós temos que desfilar com a bandeira do Brasil. E desfilar com a bandeira do Brasil significa saber dialogar com todos, apesar das divergências político-ideológicas que possam existir. Razão pela qual, eu mais uma vez digo, o governo Lula está se comportando muito bem nessa questão. Se não fosse o governo Lula e tivéssemos aqui a família Bolsonaro no poder, esta situação de exploração estratégica não existiria. Voltaríamos a estar na subserviência aos Estados Unidos da América, com todo o ônus que isso traz para o povo brasileiro.